Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cerrado Rural. O nosso programa de hoje está muito especial. Vamos falar sobre cavalos de raça. Isso mesmo, vamos falar sobre o quarto de milha, o manga larga machador e muito mais. O Cerrado Rural recheado de muitas curiosidades sobre esses cavalos. E você é o nosso convidado, tá certo? Então não saia daí, o Cerrado Rural está começando. Cerrado Rural, oferecimento Calu. O Cerrado Rural, como sempre, trazendo você para dentro de uma história, na verdade, você vivenciando comigo realmente curiosidades do campo. E hoje não é diferente. Estamos aqui no Aras Capim Velho, juntamente com o Gustavo Galassi. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo, por receber a nossa equipe. É importante destacar o trabalho que é feito aqui pelo Gustavo, por toda a equipe, porque realmente o manejo, o trato com os cavalos de raça é fundamental para você que acompanha o Cerrado Rural aprender um pouco mais de como funciona, como que é feito e acho que despertar a curiosidade, despertar o interesse em quem realmente tem interesse em conhecer sobre o cavalo e quem sabe ter o seu próprio cavalo, não é mesmo, Gustavo? Isso, o prazer é meu em recebê-los, né? Poder passar para todas as pessoas que estiverem assistindo um pouco da história e do nosso dia a dia dentro do Aras Capim Velho. E começando, eu já quero com uma história diferente, porque você me deixou curioso. Nós estamos aqui com uma sede ao fundo aqui, gente, de 1923. Conta um pouquinho sobre a história dessa sede. Essa sede ela é datada de 1923 e segundo os mais remotos, eles falavam que aqui era um ponto de parada entre Uberlândia e o Prata, que o pessoal vinha com carros de boi, paravam aqui para descansar. E esse período demorava em torno de 30 dias, do Prata até Uberlândia, que era um ponto de parada. Então, é uma história que faz parte da nossa região, né? E eu acho que assim, você não escolheu o lugar melhor então para começar um trabalho bonito, até que você vai apresentar para a gente aqui agora. Realmente muito bonito aqui. Então, hoje, para quem está acompanhando o Cerrado Rural, tem muita informação boa. Vamos lá, vamos participar e compartilhar um pouco de informações. Bom, Gustavo, então para a gente começar entendendo um pouquinho do que você vivencia aqui com o Capim Velho, com o Aras Capim Velho, fala um pouquinho para a gente. O que a gente tem aqui atrás, como que é feito. Você destacou agora mesmo que a doma, o treinamento, hoje ele é muito mais eficaz constantemente, todos os dias, do que de antigamente, que o pessoal usava uma certa violência, né, com os animais. A gente tem um dia a dia que envolve vários setores dentro do Aras. Você tem reprodução, você tem manejo, você tem treinamento, você tem doma, você tem cabresteamento. São várias etapas e que englobam todas as fases dos animais. Você tem animal que não chega a ser montados porque são matrizes. Você tem animais que são especificamente para lida. Então há uma diversa gama de manejo dentro do Aras. O que a gente está observando atrás é um condicionamento, é um animal de prova. Então ele tem um condicionamento quase diário, também tem que ter um descanso dele, de 20 a 30 minutos por dia, um preparo de boca, de embocadura, e aí vai para a modalidade específica. No caso do manga larga machador, a gente já treina mais especificamente a marcha, porque a função dele é a marcha. Então o animal ele já não corre, ele praticamente ele marcha, ele anda o tempo todo no andamento. Então o dia a dia é isso, você tem na primeira hora do dia a parte de alimentação, depois você tem o treinamento, você tem a limpeza, você tem o descanso, e aí você vai o dia inteiro com todos os manejos necessários dentro do Aras, né? Uma coisa que é importante a gente destacar,
E aí eu quero deixar numa linguagem ainda mais clara para quem está assistindo, de todo o processo. Hoje, recentemente a gente teve uma feira, que foi a FEMEC, e você foi um dos cabeças ali que levou a primeira etapa, acho que pela primeira vez, o feirão de cavalos. A gente, numa oportunidade lá, falamos sobre isso. Foi sucesso, realmente. Estava sendo muito comentada. Você levou ali palestras que interessavam não somente para quem era curioso, mas para quem realmente já está até trabalhando com o cavalo. Então, realmente, você fez a diferença. E a partir desse dia até hoje, vamos dizer assim, como é que foi? Como é que está sendo a expectativa para o ano que vem de uma feira como essa? O feirão da FEMEC foi uma ideia que a gente teve antes, até com um apoio muito forte da diretoria do sindicato, que era uma coisa nova para nós. Nós estamos muito acostumados com leilão, que é um pregão que demora 2, 3 horas e aquilo ali é muito envolvente, muito rápido. O feirão foram 4 dias, você tem que passar os 4 dias ali negociando, conversando, mostrando. Então era uma coisa nova e a gente ficou muito surpreso. Com toda a receptividade, a quantidade de visitas. Eu acho que agregou um pouco a FEMEC também ajudou muito o feirão. Então a gente corrigiu, já está estudando as correções para 2015 e, se Deus quiser, vamos fazer um segundo feirão com mais perfeito do que o de 2014. Na verdade, eu levantei o assunto da FEMEC não somente pelo fator de que, acho que até um abraço aqui para o Thiago, porque realmente a FEMEC está fazendo a diferença, né, nos anos que se realiza essa feira, mas o que é interessante, a gente tem envolvido cavalos, né, numa feira que a visão dela era máquinas, insumos agrícolas, e realmente o cavalo estava ali, e não só uma negociação de espécie, mas a genética, né, você levou isso também para... Na verdade, a FEMEC, essa ideia a gente está tentando corrigir já, nós não queremos demorar muito para corrigir, porque essa era a ideia inicial de quem estava de fora, é uma feira de máquinas e equipamentos. Não. A FEMEC ela é uma feira que ela vai englobar, e a gente quer isso num curto prazo, todos os segmentos do agronegócio, todos. E o cavalo hoje, para você ter uma ideia, ele representa em movimento de dinheiro mais do que a indústria automobilística na Grande São Paulo. Então, isso são dados do Ministério da Agricultura, não sou eu que estou puxando para o meu ladão. São dados oficiais, está dentro do site do Ministério. Então, o cavalo é uma indústria. Eu falo isso muito, e a Cláudia, que a gente conseguiu trazer, que é uma professora da Universidade do Cavalo, ela mostrou isso sem eu nem pedir. Falou, não, ela mostrou os lados positivos, os lados negativos também, que a gente tem que saber lidar com eles, mas o cavalo é uma indústria, então ele é um setor forte do agronegócio. Só para te ilustrar, a gente estava conversando essa semana sobre a cavalgada que acontece em agosto, e esse ano a gente está com um projeto de cavalgada 3.000, para colocar 3.000 cavaleiros na cavalgada. Na véspera ou na semana próxima à cavalgada, você esgota todas a parte de roupas das lojas especializadas. Você não encontra cavalo em Uberlândia. O ano passado tiveram que buscar em Tupaciguara para alugar. Você não acha caminhão para trazer. Então, sim, é uma atividade de um dia. O que não se movimenta de dinheiro e de negócio naquela semana? O pessoal de ferragem, eles não conseguem atender todo mundo. Então, isso também é o lado que as pessoas que não estão junto do cavalo não conhecem, que o cavalo é uma indústria. Não, é interessante isso que o Gustavo falou. E aí eu quero voltar na professora Cláudia, né? Então eu quero que você que está acompanhando o Cerrado Rural acompanhe a matéria que eu fiz com a Cláudia, onde ela deu uma dica. Você é médica veterinária da Universidade do Cavalo. Hoje o assunto mais provável para se tratar numa feira como essa, não só para estudantes, mas também para criadores. O que mais você tem trago de novidade na genética? Como que funciona?
Não, então, ontem nós falamos muito do mercado de cavalos, como numa sociedade em mutação e numa economia em evolução, os criadores de cavalo têm que se adaptar à realidade do século XXI. Aí ontem a gente notou que tinha muitos estudantes, muita gente nova na plateia, muita gente também interessada justamente aqui no feirão de cavalo, pensando talvez em comprar um cavalo, seu primeiro cavalo. Aí hoje nós resolvemos adequar um pouco a palestra para falar das coisas que as pessoas devem ter, saber para se inserirem nesse meio. Que a gente fala brincando assim, para ter um cavalo e para ser alguém do cavalo. Quais que são essas informações fundamentais para as pessoas poderem usufruir desse universo tão bacana, com segurança, com prazer, com tranquilidade, para todo mundo. O que seria hoje uma dica de manejo, uma orientação que a senhora poderia dar nesse momento para quem quer ter um cavalo e para quem tem o cavalo? Tá. Para todas as pessoas dentro do cavalo, especialmente aqueles que estão começando, uma tendência bem moderna, bem correta é procurar conhecer o cavalo dentro do seu ambiente natural e respeitar ele a partir dentro das características desse ambiente natural. Isso não é difícil de entender se a gente parar para pensar que o cavalo originalmente é um animal herbívoro que vivia em grandes manadas, em companhia de outros cavalos, então basicamente é isso que eles fazem, é andar em grupo e pastar capim o dia inteiro. E porque o nosso manejo artificial de hípicas, jockey clubes, outros lugares, tirou um pouco o cavalo disso, as pessoas têm uma certa inversão de valores. Muitas pessoas acham que para ter um cavalo elas precisam botar ele numa cocheira e dar muita ração, quando é quase o inverso. Um cavalo solto no ambiente com um bom pasto em companhia dos outros cavalos, 80% das necessidades deles estão cobertas. Então, assim, para resumir essa sua pergunta de maneira bem breve, eu diria para as pessoas primeiro conhecerem. Porque um cavalo é um investimento de tempo e de dinheiro, é uma grande responsabilidade com o animal e também com as pessoas, porque a segurança de todo mundo precisa ser considerada. Então eu diria, em vez de comprar correndo, vai conhecer. Vai ver não só a feira, a exposição, vai ver a hípica, vai ver aras, vai conhecer modalidades, ver que esportes existem, que raças existem, ver com qual tribo de pessoas você se identifica mais e a partir daí se torne um usuário de cavalos. O usuário de cavalos seria você usa um cavalo de alguém numa escola de equitação, numa fazenda de aluguel, sem ser o dono do cavalo. Depois você se torna proprietário de cavalo e vê o que isso implica em termos de responsabilidade, de despesa. E muito tempo depois, talvez você pode pensar em ser um criador. Infelizmente, geralmente a pessoa inverte a pirâmide. Gustavo, bom, o que a doutora Cláudia acabou de falar aí realmente retrata de que não é qualquer um que pode ter um animal como o cavalo, mas também não é impossível. Não é impossível, pelo contrário, é muito possível, é muito fácil. Só que ele requer cuidados, ele requer despesa. Eu também falo isso para as pessoas, a gente tem que ter responsabilidade como criador de informar. O cavalo ele tem uma quantidade de comida, a comida tem que ser balanceada, ele tem um cuidado, ele tem que ter uma cama adequada, ele tem que estar num local que ele se sinta bem, que ele tem que ter o bem-estar animal, a gente preza muito por isso. Então, a gente informa para as pessoas, olha, o cavalo necessita de alguns itens e alguns deles são dispendiosos, né, são caros. Mas tudo a gente consegue dentro das possibilidades, né? Bom, como você mesmo disse, o assunto cavalo, ele é muito amplo, então eu quero fazer um convite agora para você e para quem está assistindo no Cerrado Rural, porque no próximo bloco vamos falar um pouquinho do mercado do cavalo. Vamos deixar um pouco mais claro sobre essa parte de custos. Então não saia daí, no próximo bloco tem mais Cerrado Rural. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. Bom, de volta com o Cerrado Rural, estou aqui com o Gustavo. Bom, estamos aqui nas baias, né? Hoje você tem aqui quantas baias, Gustavo? São 8
nesse pavilhão e tem mais 5 em outro pavilhão. Hoje você está com quantos animais aqui no Aras? No total, acima de 80. Eu te trouxe aqui, aquele, né? Você que está me apresentando no Aras, mas eu te trouxe aqui para as baias para a gente entender um pouquinho do custo, né? Hoje, que a gente acabou de citar no primeiro bloco, falando aí sobre custos elevados e custos que não são tão baratos hoje manter um animal tão bonito como esse aqui. Então vamos falar um pouquinho, porque aqui acontece, porque aqui você tem toda uma área preparada, desde armazenamento de rações, que você já tinha me mostrado, desde a parte de inseminação, o cuidado que é dado a esse cavalo. Fala um pouquinho pra gente. Só para te ilustrar, não é tão caro assim, senão assusta quem está assistindo. O que eu falo é o seguinte, o cavalo tem um custo. A pessoa ele tem que saber que ele vai custar a ração, a medicação, se precisar um bom veterinário, um local bem arejado, com a cama boa, nova, seca. Então isso tem um custo, não é um custo de assustar ninguém não. Agora, se você tem um animal específico para a prova, um animal que vai disputar uma prova, vai disputar um campeonato, aí ele requer uma série de itens que tem um custo mais elevado, um treinador mais próprio, uma ração mais balanceada e com mais quantidade de minerais, uma medicação para ele repor as energias que ele está perdendo. Então isso depende. O custo não é um negócio que vai assustar ninguém. Depende do jeito que ele vai ser criado. Mas a gente sempre enfatiza, existe, tem que ter, você tem que fornecer ao animal as condições para ele ter uma vida boa. Por isso que a gente sempre fala bem-estar animal, ele tem que ter um bem-estar. Entrando nesse, acho que assim, o bem-estar, eu quero citar uma coisa que é importante. O animal, o cavalo em si, ele é um animal que hoje ele é muito usado até em parte de terapias, não é mesmo? Então, assim, para a saúde, ele é fundamental. O cavalo, gente, tem muita função, muita. Desde o trabalho nas fazendas, com o gado, as ecoterapias, que é muito comum no Brasil inteiro, que é um trabalho muito bom. A parte de esporte, que é muito difundida hoje no Brasil, que aí entra a parte de mercado. Então, sim, o cavalo, se a gente for enumerar, tem diversas funções, né? O Gustavo disse que tem várias histórias. De repente ele ainda vai contar uma história pra gente aqui de leilões. Mas eu quero saber de você agora, sem pestanejar, o valor mais caro que você já viu de um cavalo hoje num leilão. 2 milhões. 2 milhões. E o mais barato? 4 mil. Então foi mal negociado. Não, cada animal ele tem o seu preço e a sua especialidade. Vou citar os animais de salto. Um animal de salto que consegue pular 1 metro, ele tem um valor. Um animal que consegue pular 1,60 m, ele custa 10 vezes mais. Isso é só para ilustrar, mas há essa diferença. O animal de provas de timpênio, o animal de tambor. O animal de tambor que faz os 3 tambores acima de 18 segundos, ele tem um valor. O que faz abaixo de 16, ele tem outro valor completamente diferente. Então, o que nivela o preço é o pedigree, o seu resultado em provas. Então, é uma série de fatores que os animais podem variar de 4 a 2, 10, 20 milhões, depende do animal, né? Bom, Gustavo, o que eu quero ilustrar com isso aqui é que o mercado do cavalo realmente, ele movimenta, né? Ele movimenta vários cifrões aí, vários milhões e bilhões. Por que eu estou dizendo isso? Porque você citou um dado que é fácil, na internet a pessoa pode buscar esses dados, que realmente a indústria do cavalo no Brasil, na verdade, ele movimenta mais, né, na verdade, do que o estado de São Paulo movimenta com a parte de carros, né, automobilística. E não é só no Brasil. O mercado do cavalo, pelo contrário, o Brasil ele é um mercado em crescimento. O que a gente tem visto em outros países é uma coisa absurda, tanto que movimenta a indústria do cavalo. A Cláudia deu um dado importante. Na Alemanha, a população é menor que a do Brasil, e eles têm 10 vezes mais usuário de cavalo do que o Brasil. E o Brasil tem 10 vezes mais a quantidade de cabeças do que na Alemanha. Então é cultural, isso a gente pode perceber. A gente vê uma possibilidade assim, no futuro, a quantidade de pessoas que não são usuárias
que futuramente poderão apreciar o cavalo como esporte, como lazer, como uma cavalgada no final da tarde, que isso é comum nos países europeus, né? Os Estados Unidos é muito forte a indústria do cavalo, é muito forte. Você anda pelo país inteiro e quando não é uma modalidade, por exemplo, no sul, que é o western, você vai para o norte, é corrida. Então isso é muito forte. E a gente vê que o Brasil ainda não chegou nem no calcanhar desses países em relação ao mercado. Então, novamente falando de treinamento, é fundamental realmente o treinamento. E aí no próximo bloco eu quero convidar quem está assistindo o Cerrado Rural para não sair daí, porque vamos falar agora sobre essa parte de práticas de esporte. E aí eu tenho certeza que vai interessar a você esse assunto. A história da Kalu com a cidade de Uberlândia remonta a mais de 5 décadas. A marca está presente no dia a dia das famílias, nos mais importantes momentos. Por isso, a Kalu não para de investir, com o intuito de levar até você produtos lácteos com alto padrão de qualidade. Após anos de lutas, a cooperativa realiza o sonho de mais de 3.000 produtores. Bom, de volta com o Cerrado Rural, mais uma vez eu próximo dos cavalos. Eu já te mostrei, né? Eu tenho uma história muito alegre, né? Com um cavalo. Quem está acompanhando em casa, vê aí. Foi rapidinho, põe aí, Júlio, para quem está assistindo. Exposição Agropecuária, Camaru 2013, claro que todas as raças... Então assim, você me falou que o cavalo não queria me morder, o cavalo estava brincando comigo porque tem alguns sinais que eles demonstram. Ali no vídeo você vê que o cavalo estava todo relaxado, com a orelha solta, ele estava brincando, não era uma intenção de morder ou de maldade, não, era brincadeira. Tá certo. Bom, voltando então para falar um pouquinho sobre as raças, destacando melhor aí a quarto de milha e o manga larga machador. Fala um pouquinho pra gente dessas raças e específica o link com cada um para cada esporte específico também que eles fazem. Hoje no Brasil nós temos várias raças. Nós temos o machador, o quarto de milha, o paint horse, o árabe, o inglês, o crioulo, o pantaneiro. Mas as duas maiores raças em quantidade, tanto de animais como de eventos, são o manga larga machador e o quarto de milha. Aqui nós temos 2 exemplares de cada raça. O turdilho, que é o da nossa esquerda, é um manga larga machador. A função dele básica é a marcha, por isso que é o nome, marchador. E é onde que ele entra? Hoje existem várias competições no Brasil inteiro. A nossa região é muito forte. Ele é um cavalo muito bom para cavalgada, muito bom para você ter na fazenda para lidar com gado, você andar na propriedade toda. E ele é um cavalo específico também para você que quer ter um animal para andar no final da tarde. E ele tem uma constituição física mais diferente do quarto de milha. Ele é um cavalo menos musculoso, é mais adequado para aquela função da marcha. Quando a gente parte para o quarto de milha, que também é uma raça muito forte no Brasil inteiro, já são animais muito musculados, que veio desenvolvido pelos americanos uma genética específica para o esporte. Então a gente fala que é um cavalo de picadeiro, que é um cavalo para dentro de uma arena, e ali existem diversas modalidades. O timpani, o laço, o tambor, o 6 balizas, a vaquejada, o laço em bezerro, a apartação. Então todas as modalidades que são localizadas no picadeiro, a corrida, o quarto de milha, ele é especialista, porque ele tem uma morfologia e uma musculatura apropriada para desenvolvida para este esporte. E então sim, a nossa região ela é muito forte. Uberlândia, o Triângulo Mineiro, o interior de São Paulo, o sul de Goiás, são regiões muito fortes nesses esportes, tanto para o manga larga machador como para o quarto de milha.
Mas é importante, o mais importante de tudo isso, dessa manhã agradável que a gente teve aqui, de você ter recebido o Cerrado Rural, para explicar um pouquinho, para deixar um pouco mais, para deixar ainda mais curioso quem tem vontade de ter um cavalo, do que é possível agregar na família, né? A gente está aqui com essas duas belíssimas espécies de cavalo, mas o que ele proporciona numa família é fundamental. Olha, eu acho que o maior ganho que o cavalo traz não é nem financeiro, essa despesa que a gente às vezes cita, ela é irrelevante. Eu tenho inúmeros exemplos próximos de pessoas que compraram cavalo através dos nossos leilões, que houve uma união familiar em cima das provas, que as pessoas até assustam, porque geralmente o filho numa idade adolescente ele quer outro caminho, ele quer outra coisa, longe dos pais não. E o cavalo tem esse poder de aproximar a família inteira, seja no timpênio, seja numa cavalgada, porque aquilo passa a ser um programa de final de semana. Aí você vai fazer um churrasco, você vai estar com os amigos, seu pai está ali torcendo para o filho competir, ou às vezes é o avô. Então eu acho que o ganho familiar e de união do cavalo traz é muito, muito grande, é maior que qualquer despesa. Então eu vou aproveitar mais uma vez e fazer um convite a você que tem curiosidade, a você que realmente quer possuir um cavalo. A doutora Cláudia citou e eu vou mais uma vez citar. Então passa a conhecer, vem até um Aras, vai no Aras que você conheça e realmente entenda desse universo do cavalo, porque é fundamental. E realmente, se você chegar a ser dono de um, né, dedique a sua vida, assim como ele vai dedicar também a vida dele para fazer essa alegria toda a família, não é mesmo, Gustavo? Eu queria agradecer o canal da gente pela oportunidade, deixar abertas as portas. Quem estiver assistindo, quiser trocar uma ideia, saber mais informações sobre custos, sobre manejo, o que precisa sobre as raças, se eu tiver a altura de conseguir explicar, pode contar comigo. Precisar, eu te passo o e-mail, a pessoa me manda o e-mail, pode contar conosco a hora que for. Bom, o desafio está lançado, eu vou montar num cavalo agora, né, pra gente encerrar o programa, e eu quero mais uma vez agradecer então, Gustavo, muito obrigado por ter aberto as portas, obrigado a toda a sua equipe que nos ajudou, né, nessa matéria, em apresentar para vocês um pouco mais dessas raças, e você fica com um pouco mais de imagens aqui do Aras. Bom, e assim encerramos o Cerrado Rural de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que todo domingo às 9 da manhã temos um encontro marcado aqui pelo canal da gente. Acesse o nosso site www.canaldagente.com.br. O nosso muito obrigado e até o próximo Cerrado Rural. Cerrado Rural, oferecimento Calu.